Olá, iniciando mais uma análise aprofundada aqui no Manda Resumos. Hoje a gente mergulha num tema, olha, central para quem está na batalha da área fiscal, administração tributária. Vamos dar uma olhada em como o Estado se organiza para cobrar tributos, né? Um processo assim fundamental para o país funcionar. E o material que a gente tem aqui é bem completo, cobre desde a teoria geral até pontos bem específicos, fiscalização, dívida ativa e as certidões. O legal é ver como essas coisas se conectam, sabe? Quase como uma sequência. A fiscalização vai lá, investiga, formaliza a cobrança. Se não pagou, o débito pode ir para a dívida ativa e as certidões, bom, elas mostram a foto do momento, né? A situação fiscal. Para ajudar a gente a ligar esses pontos, temos nossa especialista. Exatamente. A administração tributária, assim, na essência, é o conjunto dos órgãos, dos agentes públicos, que colocam a política tributária para funcionar na prática. Isso envolve desde orientar, fiscalizar se as obrigações estão sendo cumpridas, constituir o crédito tributário quando tem alguma coisa pendente e, claro, arrecadar os valores devidos. E um ponto assim de partida que é essencial: a natureza dessa atuação. Não é um poder, tipo, discricionário, sabe? Vou fazer o que eu quero. A regra de ouro é a legalidade estrita. A administração tributária está totalmente vinculada à lei. É um poder-dever. O Estado não só pode, como deve exercer essa função. É irrenunciável para garantir os recursos para suas atividades. Entendi. Então não é só ir lá e cobrar. Tem toda uma estrutura, um monte de regra por trás. Quais seriam, então, as funções mais chave dessa administração? Bom, as mais conhecidas, né, são a fiscalização e o lançamento, ou seja, verificar se aconteceu o fato gerador, que é o evento que obriga a pagar o tributo, calcular o valor, identificar quem deve pagar, o contribuinte, e se tiver infração, aplicar a multa. Tudo isso formalizado no lançamento. Certo. Depois vem a arrecadação, que é gerenciar o recebimento mesmo, e, claro, o combate à sonegação. Mas hoje em dia a visão é mais ampla, sabe? Não é só ficar na repressão. Tem também um papel importante de orientação ao contribuinte, para facilitar que ele cumpra as obrigações por conta própria, e também investir na capacitação dos próprios fiscais. A ideia é buscar a conformidade, não só punir o erro. Faz sentido uma abordagem mais moderna, né? E pensando no Brasil, essa federação toda, União, estados, municípios, como essa estrutura se organiza? Imagino que não seja tão simples. Não é simples, mas tem uma lógica. Em cada nível de governo tem órgãos responsáveis. Lá no federal, a grande protagonista é a Receita Federal do Brasil, a RFB. Ela é ligada ao Ministério da Fazenda. A famosa Receita? Exato. Ela cuida da maior parte dos tributos federais, fiscaliza, arrecada, e também tem as delegacias de julgamento, as DRJs, para a primeira instância das discussões administrativas. E acima das DRJs, como segunda e última instância administrativa federal, a gente tem o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão paritário, interessante isso, tem representantes da Fazenda e dos contribuintes. Certo. Então, RFB e CARF ficam ali na esfera administrativa. E depois, se a discussão acabar e a dívida continuar lá? Aí entra outra figura importante, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Ela já faz parte da Advocacia Geral da União, a AGU, e atua depois que acaba a discussão administrativa. É a PGFN que tem a tarefa de inscrever os débitos em dívida ativa e, o principal, entrar com a cobrança na Justiça, a execução fiscal. E olha, aqui tem um ponto que cai muito em prova. Essa separação clara de funções. RFB e CARF no administrativo, PGFN na cobrança judicial. Entender onde acaba a função de um e começa a do outro e o que isso implica na prática, até possíveis demoras nesse processo, é fundamental para o concurseiro. Essa divisão de tarefas parece criar, dois campos de batalha diferentes, né? Um administrativo e outro judicial. E nos estados e municípios a lógica é parecida? Sim, a lógica se repete, basicamente. Nos estados e no Distrito Federal, quem cuida dos tributos estaduais ICMS, IPVA, ITCMD, são as secretarias de Fazenda, as Cefaz. Já nos municípios, as secretarias de Finanças ou de Fazenda
cuidam dos tributos municipais, ISS, IPTU e TBI. E qual é a lei principal que rege tudo isso, onde a gente busca as regras gerais desse jogo todo? A espinha dorsal é o Código Tributário Nacional, o CTN. É a Lei 5.172, lá de 1966. E um detalhe importante, ele nasceu como lei ordinária, mas a Constituição de 88 deu a ele status de lei complementar nas suas normas gerais. Ah, isso é importante. Muito. Significa que ele define as regras básicas de tributação que todo mundo, União, Estados, municípios, tem que seguir. E tem uma hierarquia maior que as leis ordinárias comuns. E para o nosso papo de hoje, os artigos-chave estão concentrados no título 4º do livro 2º do CTN. Ele trata justamente da administração tributária. São os artigos 194 a 208, que se dividem naqueles 3 pilares: fiscalização, depois dívida ativa e, por fim, as certidões negativas. Perfeito, então vamos entrar no primeiro pilar, a fiscalização, a hora que o famoso leão entra em cena. Mas até onde vai o poder desse leão? Ele pode tudo mesmo? Então, o artigo 194 do CTN já começa dizendo que é um poder-dever fiscalizar se as obrigações tributárias estão sendo cumpridas. Tanto a principal, que é pagar o tributo, Certo. quanto as acessórias, né? Entregar declaração, emitir nota fiscal, essas coisas. E é uma competência obrigatória. A autoridade não pode simplesmente escolher não fiscalizar. E um detalhe que pega muita gente em prova, o parágrafo único desse artigo 194. Ele diz que a fiscalização se aplica a todas as pessoas, contribuintes ou não. E olha só, inclusive as que têm imunidade ou isenção. Mesmo aos imunes e isentas. Isso é meio contraintuitivo, né? Quer dizer que uma igreja, por exemplo, que é imune, pode ser fiscalizada? Pode e deve, quanto ao cumprimento das obrigações acessórias. A imunidade é para o imposto, mas não a dispensa, por exemplo, de manter a escrituração em ordem ou de prestar informações ao fisco. Isso cai demais. Entendi. Ok, anotado aqui. E que ferramentas essa fiscalização tem para trabalhar? E quais os limites? Porque parece um poder bem amplo, né? As ferramentas são, sim, poderosas. O artigo 159 do CTN dá à fiscalização um acesso bem amplo. Livros contábeis, arquivos, documentos, mercadorias. A ideia é afastar leis comerciais ou outras que pudessem criar algum obstáculo para a investigação fiscal. E o contribuinte tem o dever de guardar tudo isso pelo prazo de prescrição. Mas, como tudo, tem limites. O grande contrapeso a esse poder de investigar é o dever de sigilo fiscal, que está lá no artigo 198. As informações econômicas ou financeiras que o fisco obtém sobre o contribuinte são, em regra, sigilosas. A Fazenda e seus servidores não podem sair por aí divulgando esses dados. Certo, sigilo é a regra. Mas imagino que tem exceções importantes, né? Senão, como certas investigações andam. Tem exceções e elas são bem cobradas. O sigilo pode ser quebrado por ordem judicial, claro, também por solicitação de outra autoridade administrativa, mas desde que tenha um processo instaurado contra aquele contribuinte específico. E também para permitir a troca de informações entre as diferentes fazendas. União, estados e municípios podem cooperar, como diz o artigo 199. E tem mais. O próprio artigo 198, lá no parágrafo 3º, lista algumas situações onde a divulgação não é proibida. Por exemplo, enviar representação para o Ministério Público se houver indício de crime tributário. E olha a conexão com o próximo tópico, a inscrição na dívida ativa da União. A informação sobre quem está inscrito em dívida ativa federal é pública. Informações sobre parcelamentos ou benefícios fiscais de empresas também não entram nessa vedação total. Entendi. E como é que a fiscalização começa oficialmente? Não pode ser tipo o fiscal chegar batendo na porta de surpresa sem nada formalizado, imagino. Não, de jeito nenhum. O artigo 196 exige formalidade. Tem que ter a lavratura de termos específicos que documentem o início do procedimento. Geralmente é um termo de início de fiscalização, um TIF, ou um mandado de procedimento fiscal, o MPF. E sabe qual a consequência mais imediata e importante desse início formal? Ele exclui a possibilidade da chamada denúncia espontânea, lá do artigo 138 do CTN.
Ah, a denúncia espontânea. Aquela que livra da multa, né? Essa mesma. Se o contribuinte percebe um erro, vai lá, confessa a infração e paga o tributo devido com juros antes de qualquer ação do fisco, ele fica livre da multa punitiva. Mas, se a fiscalização já começou formalmente com o TIF ou MPF, aí já era. A espontaneidade não vale mais para afastar a multa. Entendi. O início formal trava essa chance de escapar da multa pela confissão. Mas, voltando aos limites, esse poder todo de investigar, autuar, tem limites na Constituição, né? O fiscal não pode simplesmente ignorar direitos fundamentais. De forma alguma, o maior limite é a própria Constituição Federal. Lá no artigo 145, parágrafo 1º, quando autoriza a administração tributária a identificar patrimônio, rendimentos, atividades econômicas, o texto faz uma ressalva muito clara: respeitados os direitos individuais. Isso significa que garantias como a inviolabilidade do domicílio, o sigilo de dados bancário, fiscal, com as devidas exceções legais e constitucionais, o direito de propriedade, tudo isso tem que ser observado. O CTN não pode passar por cima da Constituição. E tem um limite prático importantíssimo que o STF consolidou: a proibição das chamadas sanções políticas. O fisco não pode usar meios indiretos, tipo forçar a barra, para obrigar alguém a pagar tributo. A via correta, legal, é a execução fiscal. Duas súmulas aqui são essenciais, tem que saber de cor. Súmula 70 do STF proíbe interditar estabelecimento para forçar pagamento. E súmula 323, também do STF, que veda apreender mercadorias com esse mesmo objetivo coercitivo. Essas súmulas 70 e 323 são marcos, então. Evitam abusos. E, do outro lado, quem está sendo fiscalizado? Quais os direitos e deveres básicos? Para saber como se portar, né? Os deveres são bem claros, tem que colaborar com a fiscalização, né? Apresentar os documentos que forem solicitados, permitir o acesso do fiscal que, claro, tem que se identificar e manter um tratamento urbano respeitoso. Já os direitos são garantias importantes. O contribuinte tem direito a saber quem é o fiscal, identificação funcional, a receber a notificação formal do início e do que está sendo fiscalizado, a ter direito ao contraditório e à ampla defesa se for autuado, a ter acesso às informações do processo e, como a gente já falou bastante, a confidencialidade das suas informações, garantida pelo sigilo fiscal. Certo. Bem claro. Então vamos imaginar o cenário. A fiscalização aconteceu, talvez teve até uma briga administrativa, mas no final o crédito foi confirmado e não foi pago no prazo. É aí que a gente entra na fase da dívida ativa. Exatamente aí, quando um crédito, seja ele tributário, até não tributário, tipo uma multa ambiental, por exemplo, se torna definitivo na esfera administrativa e não é pago, ele está pronto para ser inscrito em dívida ativa. A dívida ativa é, basicamente, o grande cadastro oficial dos créditos públicos que estão pendentes de pagamento. A inscrição em si é um ato administrativo que formaliza essa pendência, e é mais que o simples registro, viu? Funciona como um controle de legalidade, o órgão competente, que geralmente é a Procuradoria, né, PGFN na União, PGEs nos estados, PGM nos municípios, vai lá e verifica se aquele crédito cumpre todos os requisitos formais legais antes de preparar ele para a cobrança judicial. Não é um novo lançamento, mas é uma chancela de que aquele crédito está ok para ser cobrado. E dessa inscrição nasce um documento super importante, a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, certo? Qual o peso real dela? Correto, a CDA. Ela é o espelho da inscrição. E a natureza jurídica dela é muito forte. Ela é um título executivo extrajudicial. Isso quer dizer que ela sozinha já é documento suficiente para a Fazenda Pública ir lá na Justiça e começar a ação de execução fiscal. Não precisa de um processo antes para provar que a dívida existe. A CDA já faz esse papel. Um título poderoso mesmo. Imagino que por isso ela precise ser feita com muito cuidado, seguir regras bem rígidas. Quais são esses requisitos essenciais para a CDA ser válida? Sim, a lei é bem rigorosa quanto a isso. Tanto o artigo 202 do CTN, quanto o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execuções Fiscais, a LEF, que é a Lei 6.830/80, listam esses requisitos. E olha,
A falta de qualquer um deles pode anular a CDA e aí melar toda execução fiscal. Se a gente comparar as duas leis, as duas exigem identificar claramente quem deve, o devedor e os corresponsáveis, se tiver, o valor detalhado da dívida, dizendo como os juros e encargos são calculados, a LEF é até um pouco mais detalhista nisso, a origem e o fundamento legal da dívida, tem que dizer qual lei criou aquele tributo, isso é crucial, a data e o número da inscrição lá no livro de dívida ativa e o número do processo administrativo ou do auto de infração que deu origem àquilo tudo. A LEF também fala expressamente em indicar a forma de atualização monetária. O ponto central é, a CDA tem que ser clara, quem deve, o quê, por quê, desde quando. Se faltar informação essencial que prejudique a defesa do devedor, o título é considerado nulo. Entendi. E uma vez que a dívida está inscrita e a CDA foi emitida, quais são os principais efeitos práticos disso tudo? O que muda para o devedor? Basicamente, temos dois efeitos com impacto gigante. O primeiro está lá no artigo 204 do CTN. A CDA tem presunção de certeza e liquidez. Mas, atenção máxima aqui. Essa presunção é relativa, juris tantum, ou seja, ela admite prova em contrário. Relativa, não absoluta. Exatamente. Na prática, isso inverte o ônus da prova na execução fiscal. Presume-se que a dívida é válida e cabe ao devedor provar que não é. As bancas adoram colocar na questão que a presunção é absoluta para pegar o candidato. O segundo efeito, que ficou ainda mais forte depois da Lei Complementar 118 de 2005, que mudou o artigo 185 do CTN, é a presunção absoluta, essa sim, juri et jure, de fraude à execução. Se o devedor, já com o crédito inscrito em dívida ativa, começa a vender seus bens, essa venda é considerada fraude contra a fazenda. Ela é ineficaz, não vale nada perante o fisco e não precisa nem provar a má-fé de quem comprou. A simples inscrição já serve como um alerta geral. E tem outro ponto que vale mencionar, a possibilidade de protestar a CDA em cartório. O STF já disse que isso é constitucional, foi na ADI 5.135, não é considerado sanção política, mas um meio legítimo de dar publicidade de que a pessoa está devendo. Nossa, essa presunção absoluta de fraude é bem forte. E a presunção relativa da dívida, invertendo o ônus da prova. E se a CDA original tiver um erro formal? Faltou um requisito, por exemplo. A cobrança vai por água abaixo? Não necessariamente. O artigo 203 do CTN traz uma saída. O saneamento da nulidade. Se a fazenda percebe que errou, que faltou algo na CDA, ela pode substituir ou emendar essa CDA, mas tem um limite de tempo. Só pode fazer isso até a decisão de primeira instância lá no processo de execução fiscal. E se houver substituição, tem que reabrir o prazo para a defesa do devedor sobre a parte que foi modificada. Só que essa possibilidade de consertar a CDA tem limites muito importantes que a jurisprudência do STJ definiu. Tem que saber isso para a prova. A súmula 392 é clara. Não pode modificar o sujeito passivo. Ou seja, não dá para consertar a CDA para cobrar outra pessoa, outro CPF, outro CNPJ. Isso não é mero erro formal. Mais recentemente, o STJ firmou outra tese importante, no tema 1083, julgado em recurso repetitivo. Também não pode alterar o fundamento legal do crédito na substituição da CDA. Como assim o fundamento legal? Por exemplo, se a CDA original dizia que a cobrança era de ISS, Imposto sobre Serviços, não dá para chegar no meio da execução e emendar a CDA para dizer que, na verdade, era IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. O erro na identificação da lei, da base legal da dívida, é considerado fatal. Não pode ser corrigido com uma simples substituição. Isso reforça aquela ideia da inscrição como um controle de legalidade prévio. Entendi. Súmula 392 e tema 1083 são limitações cruciais, então, mostram que não dá para mudar as regras do jogo no meio do caminho de qualquer jeito. Cobrar a pessoa certa e pelo motivo certo desde o início é fundamental. Bom, pessoal que está aí na batalha dos estudos, a gente sabe que esse assunto é denso, né? Fiscalização, dívida ativa. Queremos ouvir vocês. Ficou alguma dúvida sobre o que a gente conversou até aqui?
Tem algum ponto específico da administração tributária que vocês gostariam que a gente detalhasse mais? Ou, sei lá, talvez um outro tema de direito tributário ou de outra matéria que está complicado? Deixe o comentário aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. A participação de vocês ajuda muito a direcionar nossos próximos resumos, nossas próximas análises. Beleza, já passamos pela investigação da fiscalização, pela formalização da cobrança na dívida ativa. Agora, como é que o contribuinte prova que está tudo certo? Ou que, mesmo tendo débitos, a situação dele está, digamos, sob controle perante o fisco. É aí que entram as certidões, né? Exatamente. As certidões são o documento oficial para comprovar a situação fiscal. O artigo 205 do CTN diz que a lei pode exigir essa comprovação para a pessoa poder fazer certas coisas, participar de licitação, receber benefício fiscal, registrar um imóvel. Para vários atos importantes da vida civil e econômica, precisa do nada consta fiscal. E não tem só um tipo de certidão, né? Tem variações. Isso. Basicamente, a gente trabalha com 3 tipos principais. 1. A certidão negativa de débitos, CND. É o atestado de que, naquela data, não tem nenhuma pendência fiscal em nome da pessoa. É a regularidade total. O tô limpo. 2. A certidão positiva, CP. Essa indica que existem débitos vencidos e que já podem ser cobrados, exigíveis. É a prova da irregularidade. 3. E a estrela. A campeira de audiência nas provas, a certidão positiva com efeitos de negativa. CPEM. Essa sempre gera dúvida. Pois é, ela confirma que existem débitos registrados, mas por alguma situação específica prevista em lei, essa certidão tem os mesmos efeitos práticos da negativa. Ela permite que o contribuinte toque a vida, realize os atos que dependem de regularidade fiscal, mesmo tendo aquela pendência registrada. Aqui está o ponto crucial, então. Quando exatamente o fisco emite essa CPEM? Quais as situações que dão direito a ela? As hipóteses estão listadas de forma taxativa, ou seja, são só aquelas, no artigo 206 do CTN. Tem que memorizar. São basicamente 3 situações em que o débito existe, mas ou ele não pode ser cobrado ainda, ou ele já está garantido. Vamos lá. 1. Créditos não vencidos. A dívida existe, o lançamento foi feito, mas o prazo para pagar ainda não acabou. O contribuinte está no prazo legal. Simples assim. Ok, primeira hipótese. 2. Créditos em execução fiscal com penhora efetivada. Aqui a dívida já está na justiça, sendo cobrada. Mas o fisco já conseguiu bloquear bens do devedor, a penhora, que são suficientes para garantir o pagamento lá na frente. A dívida está garantida. Certo. Segunda. E a terceira? 3. Créditos com exigibilidade suspensa. O débito existe, pode até estar vencido, mas tem alguma situação que impede legalmente a fazenda de cobrar naquele momento. E as causas que suspendem a exigibilidade estão lá no artigo 151 do CTN. Quais são elas? Moratória, depósito do valor integral em juízo, reclamações e recursos administrativos que ainda não foram julgados, liminar ou tutela antecipada numa ação judicial e o caso mais comum no dia a dia, o parcelamento. Ah, o parcelamento. Exato. Se o contribuinte fez um parcelamento da dívida e está pagando as parcelas direitinho, em dia, a exigibilidade daquele débito está suspensa. E aí ele tem direito à CPN. Entendi. O parcelamento em dia é a chave para muita gente conseguir essa certidão e continuar tocando os negócios, participando de licitação. E quanto ao procedimento para tirar a certidão, tem prazo para o fisco entregar? E se o servidor errar e der uma certidão errada? Tem prazo, sim. O parágrafo único do artigo 205 do CTN estabelece 10 dias, contados da data em que o contribuinte fez o requerimento da certidão. É um prazo que as bancas gostam de cobrar, então atenção, 10 dias. E a responsabilidade do servidor que emite a certidão é bem séria. O artigo 208 do CTN trata disso. Se ele expedir uma certidão com um erro contra a fazenda, tipo, dizer que não tem débito quando na verdade tem, e fizer isso com dolo ou fraude, ele responde pessoalmente pelo valor do crédito mais os juros. E ainda pode sofrer sanções administrativas e criminais. A responsabilidade é pesada. É bom que seja, né?
para garantir a seriedade do documento. Tem alguma súmula ou decisão importante mais específica sobre certidões que a gente precise ficar de olho? Duas são bem relevantes, sim. A primeira é a súmula 446 do STJ. Ela diz o seguinte: se o contribuinte entregou uma declaração confessando um débito, tipo uma DCTF, mas não pagou, nem parcelou, nem suspendeu a exigibilidade de outra forma, o fisco pode sim negar a CND ou a CPIN. A simples declaração feita pelo contribuinte já constitui o crédito e mostra que ele sabe que deve. Faz sentido. Se confessou e não pagou, não dá para querer o nada consta. E a outra? A outra tem a ver com recuperação judicial de empresas. A jurisprudência do STJ evoluiu nesse ponto. Desde que a Lei 14.112, de 2020, criou novas opções de parcelamento e transação para empresas em recuperação, a terceira turma do STJ passou a entender que a apresentação da CND ou da CPN se tornou indispensável para o juiz aprovar o plano de recuperação judicial. Antes existia uma discussão maior sobre isso, uma flexibilidade, mas agora a posição é mais rigorosa, precisa da certidão para homologar o plano. Uau, que jornada! Percorremos um caminho bem completo, hein? Desde a fiscalização lá investigando, passando pela dívida ativa que formaliza a cobrança com a CDA, até chegar nas certidões, que são a fotografia da situação fiscal. Cobrimos os artigos 194 a 208 do CTN de cabo a rabo. Foi uma jornada e tanto. O que fica claro, eu acho, é que todo esse sistema busca um equilíbrio, né? Que às vezes é delicado, de um lado, o poder-dever do Estado de arrecadar, que é fundamental, do outro, os direitos e as garantias do contribuinte. A gente viu que a fiscalização tem limites importantes na Constituição, nas súmulas 70 e 323. Sim. A dívida ativa exige um rigor formal na CDA e que as correções têm limites claros, como na súmula 392 e no tema 1083 do STJ. E que a CPCAM é um mecanismo bem pragmático que reconhece situações onde, apesar de existir o débito, a cobrança não é imediatamente exigível ou já está garantida de alguma forma. Para quem está na reta final de preparação, o foco total tem que ser dominar a lógica por trás desses artigos 194 a 208 do CTN, entender o conceito e o alcance das súmulas e teses que a gente comentou e, principalmente, visualizar o fluxo, como a fiscalização pode levar à dívida ativa e como essas duas fases impactam a emissão das certidões. E, claro, o segredo de sempre, resolver muitas questões de prova para ver como as bancas cobram isso na prática. Excelente resumo final. Cobrimos os pontos essenciais da administração tributária usando como base o material compartilhado. Espero que essa nossa conversa detalhada ajude mesmo a clarear as ideias de quem está estudando. E para quem acompanhou até aqui e está firme nos estudos, reforço o convite. Queremos ouvir vocês. Ficou alguma ponta solta? Algum detalhe que merecia mais destaque? Ou, quem sabe, outro assunto de tributário ou de qualquer matéria do edital que esteja dando dor de cabeça? Deixem seus comentários, suas sugestões lá na plataforma. A participação de vocês ajuda demais a gente a construir os próximos conteúdos. Bom, chegamos ao fim desta análise. Agradecemos muito a companhia e dedicação de todo mundo que segue firme na preparação. Fiquem ligados para as próximas discussões, para os próximos resumos, onde a gente vai continuar desbravando os tópicos cruciais para a aprovação. Até lá e muito sucesso nos estudos!